Olá, meus queridos, bem-vindos ao canal A Jornada. Hoje nós vamos aprender sobre a parte 2 do Hierofante. Então, você deve ter tido acesso já no vídeo da parte 1, que está gratuito aqui no meu link do YouTube. E esse é a parte 2, onde nós vamos estar entrando com um pouco mais de detalhes. E no final vai ter o significado da carta do Hierofante, dependendo da sua posição na cruz celta, quando você faz uma leitura utilizando a cruz celta como posicionamento de cartas. Então, fica ligado aqui comigo, assiste até o final, que no final você vai estar vendo qual o significado de cada carta. Bom, o que é importante compreender na carta aqui do Hierofante? Bom, é importante compreender que a carta do Hierofante, nós estamos saindo da carta do Imperador, né? Que significa liderança, controle, disciplina, e nós estamos indo em direção ao Hierofante. E o Hierofante, o que que ele significa? Né? Então, a gente está saindo aqui do imperador. A gente sai do imperador, né? Então, a gente sabe que ele se conecta com foco, né? Com autoridade, se conecta também com o elemento do enxofre, né? Se você assistiu aqui o meu vídeo, você sabe de tudo isso que eu tô falando, né? E nós estamos entrando para o Hierofante, que o Hierofante ele significa o quê? Significa a ponte entre o espírito e o homem. Ele representa mais os aspectos espirituais da nossa vida do que somente a disciplina interna e o foco interno. O Hierofante também representa grupos espirituais, leis de conduta em nossas vidas, né? Significa que nós estamos talvez atrás de definir estruturas ou definições de grupos ou até de regulamentações que estejam relacionadas ao estudo da espiritualidade, mas quando você faz o estudo assim autônomo, né? Quando você procura estudar as coisas sozinhos ou os tópicos espirituais. Bom, muito dos arcanos maiores, eles representam a nossa mudança interna, né? Quando o Hierofante, ele está mais concentrado nas nossas ações externas e nas estruturas da nossa vida. Então, o Hierofante, ele tem uma pegada diferente. Bom, antes da gente começar com o detalhe de cada símbolo que ainda não foi mencionado nessa carta, vamos falar sobre o conhecimento divinatório dessa carta quando ela está na posição em pé. Quando ela cai em pé na leitura e não reversa. Bom, então significa tradição religiosa, né? Ensinamento de tradições religiosas ou aprendendo os fundamentos de um determinado tópico ou assunto, né? Antes de mover e fazer uma decisão. Pode indicar também a necessidade de seguir regras, de seguir regulamentações ou tradições na sua vida. O que pode ser benéfico para você, né? E também isso pode lhe dar uma estrutura na sua vida. Então, significa frequentemente que são assuntos relacionados a membros ou grupo de membros de uma determinada organização. Indica que você procura o benefício de seguir regras ou de se integrar a estruturas, né?
ou membros ou grupos. Pode significar também um período intenso de aprendizado ou de educação que você esteja passando, como por exemplo ir para a universidade, ir para uma academia de ensinos específicos, ou para aulas de direito, aprendendo alguma coisa que seja tradicional, que seja bem estruturado e que tenha regras definidas. Indica também que você precisa seguir o sistema tentar e testar, tentar e confiar, né? Significa que o sucesso significa que o seu sucesso aqui ele vem através de seguir novas ideias para resolver problemas. Mas essas ideias que você segue para resolver problemas, você vem testando e confiando e vendo como funciona. Você segue um padrão de tentativas, né? Organizadas. E você procura fazer isso de um modo aonde você tenha segurança e esteja conectado com uma explicação lógica e sequencial, né? É algo assim que você faz, como que eu posso dizer, grounded, né? Você tá assim aterrado, não é nada assim um pensamento aqui, outro ali, outro aqui, é algo assim aterrado, bem estruturado, organizado, como você vai testando e confiando naquilo e vendo como que as coisas vão se desenvolvendo até você resolver o problema. Não, você não tenta aqui sair pela tangente num problema, ok? O outro significado dessa carta é que você pode se tornar um mentor para outras pessoas e ensinar fundamentos de um determinado tópico, né? Por exemplo, na carta do Rider-Waite-Smith, mostra, né, reflete muito bem. Eu estou sem a carta do Rider-Waite-Smith aqui no momento, mas na carta do Rider-Waite-Smith nós temos como se fosse um papa, né, ensinando duas pessoas. Então ali mostra claramente o ensinar. Aqui na carta do Thoth nós não temos essa imagem, nós temos a imagem, né, dos 3 eons, né, alinhados, o que mostra que claramente a hierarquia que é necessária para ensinar, né, para dar uma fundação, uma estrutura a um determinado tópico. Essa carta também pode significar casamento, porque casamento é uma instituição, né? Pode significar também uma posição em uma companhia, aonde você vai estar estabelecendo ordem. Bom, vamos dar uma olhada aqui na Cabala, Tree of Life, na Árvore da Vida. Aqui na Árvore da Vida, nós vemos que ele está ligando o triângulo supernal, e esse é o triângulo supernal. Se você já assistiu meu vídeo da Cabala, você sabe do que eu estou falando. E ele conecta Chokmah, que é a Safirote número 2, a Safirote da sabedoria, com Chesed, que é a Safirote número 4. Aqui. O que que isso significa? Significa que ele conecta do supernal para cima é o macropósopos e do supernal para baixo é o micropósopos. São dois termos bem diferentes, né? Mas interessante a gente estar mencionando eles. E o Hierofante, ele se encontra exatamente aqui no caminho número 16, que é o caminho da inteligência eterna. Então, ele liga Chokmah a Chesed. Chokmah, ele é o significado que da força. E Chesed é o significado da estrutura. Então, ele está usando todo o poder que ele tem para construir estruturas,
né? E aqui nós estamos falando que ele pode usar esse poder para construir estruturas físicas, como prédios, como estruturas tangíveis assim com a mão, construir algo que você quer na sua vida, né? Então, isso é uma visão de ver o hierofante que às vezes poucos não falam. Ah, aqui, vamos começar então a ler alguns detalhes nessa carta. Aqui a letra, né, hebraica, Val, que ela significa prego, né? Eu acho que eu já comentei no outro vídeo. Então, significa que o hierofante, ele é o link, é aquele que junta, que coloca as coisas juntas umas com as outras, né? Então, você entende que ele faz esse ligamento entre o macropósopos com o micropósopos, com esses dois mundos diferentes. Aqui nós vemos também o significado de touro, né? O aspecto astrológico touro, que é um signo de terra, né? Que é o aspecto material da vida, e significa que o hierofante aqui representa ensinar através de coisas materiais, através de livros, da internet, de estudos espirituais, classes espirituais, e também, né, que ele pode ser um mestre, né, no plano físico, um mestre que aplica os estudos, né, no plano físico. O signo de touro, ele também está relacionado com Vênus, que é, Touros, ele é regido por Vênus, desculpa, e a Lua é exaltada em Vênus. E isso dá uma referência, uma conexão subconsciente dessa carta, ou meditativa, uma qualidade meditativa do hierofante, ok? Bom, esses eram os tópicos que eu ainda queria falar depois de começar o simbolismo. Nos simbolismos, vamos ver aqui. Nós vemos que essa carta tem um fundo negro, né? Esse fundo negro, ele está conectado com a deusa Nuit e está conectado também com a carta do Eon, que é esse negro aqui do fundo, ele é a matéria negra, né? De onde é a matéria toda em si, né? E o negro, ele é a ausência de cor, porque quando todas as cores se juntam, elas se formam o negro. Então, é o universo manifestado. E você vê o universo manifestado, é que esse negro representa essa curva aqui azul da carta do universo no Eon. Ok? Essa é uma conexão muito interessante. É interessante também mostrar que na áurea aqui dele, na cabeça do hierofante aqui, nós temos uma rosa com 5 pétalas, nós temos a cobra e nós temos um pássaro aqui, né? Uma pombinha. Bom, a cobra e a pombinha, elas aparecem na carta da torre. Então, aqui existe uma conexão com a carta da torre. Nós podemos ver aqui a cobra, mas essa cobra aqui, ela vem com esse sol aqui, né? Depois eu vou entrar mais em detalhes nessa carta no vídeo da torre, mas por enquanto a gente precisa prestar atenção que ela aparece nessa foto, nessa imagem aqui, e a pombinha também aparece aqui na carta da torre. A cobra, ela representa o quê? O Kundalini. E a pombinha, ela representa o espírito vindo para a matéria, o espírito do superior, da energia superior vindo para a matéria. E nessa carta aqui, nós podemos verificar que tanto a pombinha quanto a cobra, elas estão se tocando. Hallo, es ist jetzt... Nós podemos notar aqui que tanto a cobra quanto a pombinha, elas estão se tocando, né? E o que isso significa? Significa que a cobra e a pombinha juntas representam o
fluir da energia entre o espírito e a matéria, ok? Essa cor branca que está aqui dentro, né? Que é esse globo branco que está por detrás aqui da cabeça do hierofante, ela está relacionada com o triângulo supernal, está relacionado com Keter, né? Que é da onde vem todo o ensinamento que ele ensina para o mundo. As 5 pétalas aqui simboliza Vênus, e Vênus é o planeta do amor. Mas o amor no seu aspecto maior e real e puro. É o amor universal. O amor universal que conecta, né, todas as safirotes na Cabala. Existe, eu vou mostrar para você aqui do que eu estou falando, né? Mas aqui na Cabala, talvez não deva para ver tudo aqui, mas existe um círculo que existe que conecta todas essas safirotes e faz aqui embaixo como se fosse uma cruz, formando o símbolo de Vênus. Então, a árvore da vida, ela se conecta com o símbolo de Vênus também, ok? Isso é interessante estar comentando aqui. Aqui em cima da carta, nós podemos notar 9, como se fossem 9 pregos aqui, né? E esses 9 pregos, eles estão conectados com a Safirot. Número 9, que é Yesod, que é a fundação, né? E Yesod é regido pela lua. E a lua, lembra, ela é exaltada em touro, né? E touro rege o hierofante. Então é daí que vem essa conexão também do subconsciente, ok? Nós temos também aqui, muito interessante estar clarificando nessa carta, os 4 elementos nos cantos da carta, né? Que é o touro, leão, o anjo e a águia. Bom, o que que isso significa? O touro, ele representa a estabilidade, a força, a persistência, né? É o elemento aqui terra, a materialidade, a segurança, a base sólida. Tá ligado, né? Aqui a fundação, a sustentação da sabedoria tradicional. Ok? Interessante. Então, aqui nós temos o signo de touro, né? Simbolizando o signo de touro. Aqui nós temos leão. Leão representa o poder, a coragem, a energia criativa, né? O elemento fogo, a força vital, a liderança, a ação e expressão. É o símbolo de autoridade espiritual ativa e vigorosa. Aqui nós temos o anjo, né? Que aqui é representado como uma máscara de um homem, está relacionado ao elemento ar, aqui, e representa o intelecto, a consciência, a comunicação espiritual, né? O pensamento, a mente, o discernimento, simboliza a capacidade de transmitir e compreender os princípios espirituais. E aqui, no outro canto, nós temos a águia, né? Que representa a visão superior e a transformação. O elemento águia, ele está conectado com a intuição, com a emoção, a adaptação, né? Ela eleva a consciência, ligando a sabedoria, a visão espiritual ampla. Então, a águia aqui, ela está conectada com o símbolo, com o signo de Escorpião, e o anjo aqui está correlacionado com o signo de Aquário. Então, aqui nós temos Touro, Leão, Aquário e Escorpião. Esses 4 signos descritos aqui, ó, representados aqui nessa carta como pontos de como o hierofante transmite a sua. Os seus ensinamentos. Bom, aqui nessa carta, talvez seja um pouco difícil de você estar vendo, mas existe
um hexagrama. Então, aqui da ponta da cabeça dele, se você descer, existe uma linha azul, né? E você vê que existe, então, uma base e forma um triângulo, e ao contrário, existe novamente indo em direção a Ísis, né? Um outro triângulo. Então, existe aqui um hexagrama, né? Dentro dele existe um pentagrama invertido. Aqui dentro existe um pentagrama invertido, que é desse ponto aqui, desce aqui para Ísis, volta e fecha aqui. Então, nós temos aqui um hexagrama invertido e aqui temos um outro triângulo. E depois, dentro dele, nós temos o pentagrama, onde tem Horus, aonde ele está, né, na posição normal. Então, nós temos dois pentagramas aqui, onde o Horus está, e o outro pentagrama, ele está invertido aqui no centro do hierofante, e nós temos o hexagrama na parte exterior aqui. Então, isso mostra a relação entre os números 5 e 6. E o 5 aqui representa os 5 sentidos, né? Que são, na realidade, os 5 sentidos que são sacrificados pelo sexto sentido do espírito. Então, essa correlação entre os números 5 e 6 e sacrificar os 5 sentidos para se ter acesso ao sexto está relacionado com a crucificação de Jesus Cristo. Então, por isso que tem tanta tradição nessa carta, né? No vídeo da parte 1 do Hierofante, eu mencionei sobre esse Baco triplo aqui, né, que está conectado com os 3 mundos espirituais, né, o mental, o material e que está conectado com os 3 mundos, o espiritual, o mental e o material. Mas esses 3 círculos também está conectado, sendo Horus no topo, né? Osíris para dentro e Ísis aqui para o lado de fora da carta, né? Aqui nessa carta não foi atribuído cores, mas se você ler o livro de Thoth, ele atribui até mesmo cores para esses círculos, aonde Horus no topo seria vermelho, Osíris para dentro da carta seria amarelo e para o lado de fora da carta Ísis seria verde, ok? Bom, interessante comentar também sobre esses dois, os dois dedos aqui que são apontados, né, na direção para a terra, aponta para baixo, né? Significa uma bênção religiosa. E ele está lembra, né? Está correlacionado do mesmo modo que aparece na carta do mago no Rider-Waite-Smith. No Rider-Waite-Smith. Aqui eu estou com o Thoth. Aqui nós vemos ainda essa similaridade da posição dos braços, as above, so below, como acima é abaixo, mas no Rider-Waite-Smith nós temos realmente apontando para baixo, né? E esses dois dedos apontando para baixo, então, significa uma bênção, né? Significa trazendo a energia do superior de Keter para o mundo da criação. Vamos comentar agora sobre esse touro que está envolto o hierofante aqui, que parece como se fosse um trono, onde ele senta, né, no touro. E o touro, ele significa que representa, né, a fundação sólida, a estabilidade da tradição espiritual, mostra a autoridade do hierofante não é arbitrária, mas ela é baseada em valores antigos e permanentes. É o aspecto de sustentação do conhecimento, como se o hierofante estivesse sentado sobre a força da terra e da tradição.
ok? Vamos comentar também sobre o elefante. Aqui nós temos, né, esse elefante, essa cabeça de elefante aqui, essas duas cabeças de elefante atrás, que significa a forma sutil ou simbólica, né, aqui de sabedoria ancestral. O elefante ele é símbolo de memória, de conhecimento profundo acumulado ao longo do tempo. Também mostra força e paciência, né? Representa a resiliência e o poder tranquilo que sustenta a autoridade espiritual, né? Então existe aqui uma conexão muito grande entre o touro e o elefante. Ambos são animais que remetem força, estabilidade, resistência, reforçando que a sabedoria do hierofante está enraizada na tradição e na firmeza moral. Bom, eu gostaria de estar falando um pouco sobre Ísis. Vamos ver aqui um pouco de Ísis. Ísis, ela se conecta com Vênus e ela é a mãe de Horus, né? Nós temos aqui embaixo, ela segura uma espada, né? E essa espada é como se estivesse passando pelo meio do seu ventre, que simboliza a nova vida, o nascimento. E ela segura uma lua aqui, né? E aqui novamente nós temos a influência da lua. Essa lua, ela forma é como se fosse um arco, né? Que é o arco de Ártemis. Que nós podemos ver essas duas influências, tanto da espada aqui quanto da lua, na carta do adjustment, né? Na carta do ajuste, nós temos exatamente a mesma espada e nós temos também a lua aqui que forma, né, o arco de Ártemis. Aonde nós vemos o arco de Ártemis? Nós vemos o arco de Ártemis aqui na carta. Deixa eu colocar aqui do outro lado. Na carta da High Priestess, né? Que esse aqui é o arco de Ártemis. Então, isso também é uma conexão muito interessante de estar mostrando essas cartas conectadas com o hierofante. E mais um outro ponto que é interessante a gente estar comentando nessa carta é a criança aqui, né? Horus, aqui no centro, dentro do pentáculo. Ele parece estar dançando, né? Então, isso mostra o quê? Flexibilidade. E é interessante notar que nessa criança, nesse Horus aqui, se você olhar, ele tem uma sandália preta no seu tornozelo direito, né? E tem um significado isso, que significa o quinto poder da Sphinx. E o que é a Sphinx? A Sphinx, ela é a combinação dos símbolos do escorpião, aquário e leão. Então, esses três símbolos, escorpião, aquário e leão. Esses três signos combinados, eles formam uma Sphinx, né? Que é uma imagem de um animal com essas três partes. E o poder da Sphinx é de saber bem as coisas e mantê-las em silêncio. Então, esse é o poder que a Sphinx tem. Saber bem as coisas e mantê-las em silêncio. Bom, eu gostaria de estar falando sobre o significado dessa carta na posição reversa. Então, se essa carta cai reversa para você em uma leitura, o que ela significaria? Ela pode significar que você está preso talvez preso a uma religião ou doutrina, né, na qual você acredita cegamente, sem questionar o propósito, sem entrar em conflito com o porquê. Pode significar também que você está tendo problemas no seu local de trabalho devido a regras ou restrições que estão parando
ou restringindo que você alcance o seu potencial maior, né? Essa carta também pode significar, de um modo reverso, que existe um mestre espiritual que está controlando ou controlando demais, né? É um controle excessivo e que não permite a sua liberdade pessoal, né? Pode, pode representar também essa carta um acreditar muito grande em uma tradição ou em um ensinamento e não seguir a sua própria intuição, o seu próprio modo de pensar. Pode significar também que você perdeu o controle sobre alguma determinada estrutura da sua vida e que talvez você não esteja se rebelando contra normas sociais ou estruturas, né, que estão conectadas com o aspecto mais baixo do hierofante. Então, quando o hierofante ele tem um controle excessivo, né? Então, pode ser que você perdeu, né, o controle sobre alguma estrutura da sua vida. Pode ser também que você não esteja se expondo as suas vontades com relação a alguma regra social que esteja te restringindo. Pode ser que você também queira se rebelar e recuse, né? Se recuse a se encaixar, talvez você se recuse a se encaixar em uma determinada expectativa da sociedade, né? Então aqui pode representar isso também. E pode dizer aqui também que talvez você esteja procurando um jeitinho para encontrar uma solução para um problema, em vez de resolver o problema assim de forma estruturada, de forma física, né? Aqui mostra que talvez você não esteja com vontade de seguir uma regra clássica para resolver um problema e você está tentando achar um modo mais fácil, mas não tradicional. Bom, esses são os significados dessa carta no reverso. Vamos agora à parte número 3 desse vídeo, que eu vou fazer junto aqui, que eu vou mostrar o significado dessa carta relacionado a quando ela aparece na cruz celta. Bom, então aqui nós vamos começar falando sobre a posição da carta do Hierofante quando você faz uma leitura com uma cruz celta. É interessante mostrar aqui na posição 1, quando você está na posição 1, a posição 1, ela é o coração da situação, né? Ela é a energia dominante da leitura total. Então, essa posição aqui, quando o Hierofante cai na posição 1, significa aprendendo sobre assuntos espirituais, né? Ou seria o aprendizado em si, né? A pessoa para a qual você está lendo as cartas está muito interessada em aprender, seja algo espiritual ou seja algum tema em específico, mas aqui pode ser bastante relacionado com aprender algo espiritual. Na posição número 2, nós estamos falando sobre, né, os desafios que podem estar afetando, né, a situação presente da pessoa. Ou seja, aqui nós estamos falando dos possíveis obstáculos. Então, pode ser que você esteja se sentindo preso por uma religião ou doutrina, ou que você esteja em um trabalho, né? Ou que você esteja trabalhando em algum lugar que tenha uma atmosfera repressiva. Na carta número 3, nós estamos falando sobre o seu subconsciente, sobre as influências do seu subconsciente, né? Do seu inconsciente, quando a gente fala subconsciente. Fala do sentimento de
que você tem de precisar seguir normas da sociedade, ou de precisar estar em conformidade com as regras da sociedade. Na posição número 4, nós estamos falando de um passado recente, das influências de um passado recente na situação. Então, aqui, quando o hierofante cai na posição 4, significa que você passou por um período muito intenso de aprendizado, né? Como se fosse assim, você foi para a universidade, ou você entrou num curso e teve que estudar extremamente. Na posição número 5, nós estamos falando sobre as esperanças e sobre os objetivos, né? Então, talvez você tenha a esperança de ser parte de um grupo espiritual ou de um grupo, ou até você tenha o objetivo, né, de estar em conexão ou relacionado, ou ter uma relação com pessoas que têm conhecimento espiritual. Aqui, quando a carta cai nessa posição, é como se você estivesse procurando por sabedoria, ok? Na posição 6, aqui é uma parte onde fala do nosso futuro próximo, é como se fosse o futuro imediato, é um futuro a curto prazo, é onde as coisas vão acontecer agora na iminência dos próximos dias ou semanas, né? Aqui, quando o hierofante cai na posição 6, nós estamos falando que talvez você esteja procurando ou venha até você um professor espiritual, ou você encontre um grupo onde você comece a ter ensinamentos e isso lhe seja muito positivo, que vai ser muito useful, né? Você vai ser muito grato de ter essa oportunidade, de ter esse mentor nesse momento, você vai usufruir desse ensinamento e desse mentor que aparece para você, provavelmente, aqui na carta número 6, né? Você usufrui dessa mentoria. No número 7, nós estamos falando de como você afeta a situação em si, né? E nessa posição aqui, número 7, eu gostaria de falar, caso o hierofante caia em posição reversa, significa que você está tendo dificuldades de se encaixar em determinadas normas. Na posição número 8, falamos das influências externas. Então, aqui, né, quais as influências, quando o hierofante cai nessas influências externas, né, ele fala sobre você dar estrutura e segurança a alguma coisa, mas também fala que talvez você não tenha muita flexibilidade para ter a sua liberdade de pensar como você realmente gosta, né? De modo suficiente para você. Então, fala aqui na posição externa. Quando o hierofante cai aqui, fala, você precisa colocar estrutura, né, para criar uma determinada segurança em uma situação, mas também fala que você não está sendo flexível em dar liberdade, né, na forma de pensar. Na posição número 9, nós estamos falando sobre orientações e avisos, né? Nessa posição, quando o hierofante cai aqui, ele fala da necessidade de se conectar com a sua criança interior, com a sua intuição, de você desenvolver a sua espiritualidade, bem como você não só escutar o conselho das outras pessoas, mas como você escutar o que o seu próprio coração diz, o que a sua conexão com o seu eu superior traz para você nesse momento. E isso vai te dar uma grande sensação de liberdade, né? E às vezes pode ser muito melhor do que sempre estar seguindo o conselho dos outros. E na posição número 10, né, onde nós terminamos essa leitura aqui, a posição número 10 significa o resultado num olhar de perspectiva a longo prazo, né? É o resultado final, mas eu não gosto de falar resultado final, é um resultado a longo prazo. Você se torna, na realidade, um mentor, você se torna um mentor, né? Você acaba aqui sendo a mentoria para outras pessoas. Você é o canal que traz o conhecimento
né, que você tem, seja ele espiritual, acadêmico, vocacional, e você passa para outras pessoas. Você é o que dá a estrutura, você é que dá o significado para a vida de outras pessoas. Bom, essa foi a parte do hierofante. Eu finali na realidade, essa parte do spread seria a parte 3, mas eu resolvi fazer as duas partes juntas, de 2 e a parte 3. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que a carta do hierofante tenha ficado clara para você. Como é a minha preferida, eu preferi dar uma aprofundada mais para vocês. E se você gostou, deixe o seu like, ajuda muito no canal. E é um trabalho que eu estou fazendo para estudo próprio. Então, se você gosta de estudar o tarô, não somente para leituras, mas para também o seu crescimento pessoal e compreender da onde vêm os significados, eu adoraria ter você como inscrito também no meu canal. Obrigada, um belo dia. Nos vemos no próximo arcano maior, né? Que será os amantes. Beijo, tchau.